eu acho que realmente é um momento muito único assim, na história que a gente está vivendo. Assim. Acho que realmente é disruptivo. Mas assim, Uriel, a gente vai começar formalmente. A gente já começou, né? Porque a gente começa antes de começar, É, então assim, já começamos a falar, porque lançamos polêmica, então assim, oficialmente a conversa já começou. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Assim, eu sou o Enderson, sou responsável por Emerge Arts e a gente acredito que vocês conhecem um pouco do nosso trabalho, mas assim, uma boa parte do que a gente faz é tentar juntar ali os pauzinhos, tentar juntar o quebra-cabeça para ajudar os artistas a trilharem nesse caminho ali dos editais, das oportunidades. Então, esse nosso trabalho tem um trabalho de informação, mas também tem um trabalho de formação, que é tentar ali trazer essa linguagem para mais perto da realidade do artista, né? Às vezes o processo é um pouco burocrático, então, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade de acessar esses caminhos, porque são várias realidades, né, nesse campo de editais. E assim, é a segunda vez que a gente tem uma conversa sobre o prêmio PRVG. Eu já comecei falando que assim é um prêmio que eu tenho um carinho muito grande e assim faz parte da história da minha vida, indiretamente, porque eu nunca ganhei o PRVG e provavelmente nunca vou ganhar, porque assim, não diga isso. é porque assim, hoje a fotografia para mim ela entrou em outro lugar, então assim, mas eu tenho um carinho enorme, assim, tenho um carinho enorme porque me inspiro muito no trabalho da FUNSEB. Não é puxação de saco, porque todo mundo sabe que eu não puxo saco de ninguém, porque eu não dei nem saco para puxar. Então, assim, é, o, o- admiro muito, acho que é uma das secretarias de cultura que todo mundo deveria olhar para o trabalho que eles fazem no Brasil, assim. Eu acho que uma secretaria que experimenta, uma secretaria que tem um diálogo, desde o primeiro prêmio, assim, uma coisa que o Leonardo Costa Braga falou comigo, eu senti, cara, eles são muito abertos ao diálogo. Então, assim, aí ele foi falando, tipo assim, que foi muito ouvido durante o processo dele de construção da exposição e tal. E, assim, e dentro do nosso trabalho do Emerge Artes, uma coisa que a gente sempre procura trazer é fazer essa ponte, essa conexão entre quem está se inscrevendo no edital e tentar trazer quem está organizando para tentar, de alguma forma, humanizar esses processos. Porque uma coisa que eu vejo muito assim é que uma vez até uma artista falou que, assim, cara, as instituições são feitas por pessoas. E isso nunca saiu da minha cabeça. Eu falei assim, cara, às vezes a gente xinga as instituições, mas a gente esquece que são pessoas como a gente que estão também experimentando. A cultura brasileira, ela está sendo construída na frente da gente, né? Então, assim, a gente é parte da construção da cultura e das políticas públicas de cultura. Eu tenho muito orgulho de viver no Brasil, um país que se apostou alto na cultura, com todos os problemas, com todas as os usos que as pessoas fazem dessas políticas, Uhum. mas eu, assim, eu admiro muito a gente viver num país que apostou na cultura, sabe? Então, assim, e digo para vocês que, assim, se você está trabalhando com cultura, é difícil, mas é o futuro da humanidade. Então, assim, eu acredito que diante de todos os desafios que têm se colocado, a cultura é uma aposta que vale a pena, sabe? Assim, a arte é uma aposta que vale a pena. E o nosso objetivo é tentar, de alguma forma, suprir esses gaps, aproximar um pouco as pessoas. E hoje a gente trouxe o Uriel vai falar um pouco do trabalho dele na frente da FUNSEB ali, e se apresentar também como pessoa e como artista também. Ariel, fica à vontade para falar um pouco com a gente sobre você e sobre o seu trabalho também. Obrigado, Anderson. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar participando dessa conversa e admiro muito o trabalho do Emerge. E acho muito, eu gostaria acho muito bacana essa sua fala, eu gostaria de reforçar, né? Os editais, eles são talvez um instrumento que talvez garanta uma certa lisura ao processo, na verdade, seria o que teoricamente garante uma lisura
aos processos, às políticas públicas, né, à execução das políticas públicas, mas, ao mesmo tempo que faz isso, né, ao mesmo tempo que é um instrumento que é desenvolvido com a motivação de democratização, né, acaba também, por outra via, sendo excludente, né? Então, acho que vocês fazem uma aposta muito interessante de fazer essa aproximação, né, do edital com o gestor, com o público, né, para que a gente possa humanizar esses instrumentos, né. Fico muito feliz de estar aqui, principalmente representando a FUNSEB, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Ela foi criada em 1974 e ela era a própria Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, né? Então, ela formulava e executava todas as políticas voltadas às artes, né? Só que tem uma pequena mudança, pequena não, né? Significativa mudança em 2006, né? A partir da eleição, né, do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Personalizado em Jacques Wagner, né? Ele cria a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e a FUNSEB, né? Em alguns outros contextos, a fundação ela seria extinta, né? Mas ela foi mantida como unidade vinculada à Secult, né? Então, a gente continua exercendo um papel semelhante, né, mas com algumas diferenças, né, do ponto de vista administrativo. Mas continuamos formulando políticas, assegurando sua continuidade, né, e a continuidade de projetos, né, que são caros à fundação, né, e no que concerne às artes visuais, a gente tem o Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger e os Salões de Artes Visuais da Bahia, né, que é um projeto ainda mais antigo que o Prêmio Pierre Verger. Foi criado em 1992 e o Prêmio Pierre Verger foi criado 10 anos depois, em 2002. Hum, E a pasta, já adentrando, afunilando, né, esse recorte FUNSEB, a coordenação de artes visuais, ela é responsável pela formulação, né, e execução de políticas para as artes visuais no estado da Bahia, né? Mas isso também não limita o nosso papel, não circunscreve de forma rígida o nosso papel ao próprio estado, né? E aí a gente tem projetos de alcance nacional, como o próprio Prêmio Pierre Verger. Eu assumi a gestão esse ano, né? Já falando de mim, eu assumi no mês de fevereiro, né? Acabando o carnaval, já entrei na FUNSEB com o encargo e o desafio, né, de realizar o Prêmio Pierre Verger, a edição do Prêmio Pierre Verger, a 10ª edição, que ocorre esse ano, né? E eu atuava como curador, como professor universitário, como pesquisador, antes de entrar na FUNSEB. Agora estou gestor, né, mas continuo também atuando no campo da pesquisa e da curadoria, paralelamente, né? E é isso, não sei se eu posso falar um pouco mais, se a gente entra nas dúvidas. vou chamar a Silvia Sanches, que é a Silvia vai intermediar a gente hoje, e vai trazer também algumas ponderações também. E a Silvia é uma querida, uma pessoa assim que admiro muito, tanto como pessoa, como profissional, como professora e como artista. Silvia, fala um pouquinho de você, fica à vontade aí também, pode entrar na salinha também com a gente. Bom, boa noite para todo mundo. Queria agradecer também o Anderson pelo convite e a Uriel pela presença, né? Enfim, assim como a presença de todo mundo que está fazendo essa conversa acontecer. Fico super feliz de poder participar disso de uma forma mais ativa, porque é isso, né? O Prêmio Pierre Verger é um prêmio que já tem uma trajetória muito bacana, é um dos mais, né, um dos maiores do Brasil mesmo. Então, poder conversar sobre ele, né? Acho que é uma coisa muito importante dentro do que vocês já colocaram também, de tornar
a linguagem e o raciocínio inteiros necessários para se inscrever mais acessíveis, mais próximos, né? Porque eu acho que agora que a gente vai entendendo as minúcias, a gente vê que é super possível, que é super viável, mas que a forma de escrever o documento que é necessária para justamente formalizar e organizar, às vezes assusta, né? Então, que bom que a gente pode ter esse momento aqui para isso. Como o Anderson falou, né? Eu também sou artista visual, venho da fotografia, do cinema, já dei muita aula, faço acompanhamento de processo criativo para artistas também que trabalham com fotografia e com videoarte, então venho desse universo que também já, enfim, está muito mergulhado na fotografia, né? Então daí essa admiração pelo prêmio também. E a gente começa já a falar um pouquinho, Anderson? Podemos começar, Silvia, podemos começar. A gente já tem uma quantidade bacana de pessoas já, acho que a maior parte das pessoas que iam entrar já estão por aí. Podemos começar, sim. Legal. Uriel, uma coisa que eu tinha conversado com o Anderson um pouquinho, queria saber o que você acha também, porque o prêmio mudou, né, ao longo dos anos. A gente estava até falando disso logo que a gente entrou. Então, primeiro era só um que era premiado, hoje já são, né, 16 ao todo, entraram novas categorias. Eu tenho a impressão que, apesar de estar super claro, né, no edital e nas chamadas todas, eu acho que se você pudesse dar uma pincelada muito rapidinha nesse sentido, acho que só para colocar todo mundo, né, no mesmo barco, eu acho que podia ser legal. O que que você acha? Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Bem, o Prêmio Pierre Verger ele foi criado em 2002 por meio de um decreto, né? A FUNSEB ela acolheu uma requisição do campo da fotografia dos agentes culturais, né, da fotografia em 2002 e formalizou esse decreto no qual ela se responsabiliza por realizar bianualmente uma premiação, né, de trabalhos fotográficos de âmbito nacional na Bahia. Inicialmente, o desenho do prêmio ele não contava com uma exposição coletiva. Ele contava com a premiação de um único trabalho num valor próximo de 60 mil. Né? E aí, essa pessoa premiada, o ensaio premiado, aliás, o fotógrafo ou fotógrafa premiada, realizaria uma exposição individual, né, com a produção de um catálogo. E aí, quase 10 anos depois, né, você tem uma reformulação desse prêmio, também acolhendo requisições do campo da fotografia e, se a gente quiser, também das artes visuais da Bahia. Então, há uma expansão, né, na premiação. O valor do prêmio diminui, obviamente, de modo a proporcionar um maior número de premiados, e é acrescentada a exposição coletiva. Né? Então, além do premiado ou premiada, você tem mais uma quantidade de pessoas que são selecionadas para participar dessa exposição coletiva com um subsídio, né? Um subsídio para a produção dos seus trabalhos e em posterior envio para essa exposição. Né? E esse é o modelo que vem desde 2013, 14, esse é o modelo que vem se repetindo. Por isso que eu considero que é interessante a gente pensar numa reformulação do prêmio, porque eu acho que o karma é de 10 em 10 anos, né? E acho que é um tempo interessante para a gente pensar na própria revisão, né, do projeto, porque ele é uma execução de uma política pública, o campo social mudou, o campo cultural mudou, né, diversas dinâmicas mudaram, inclusive econômicas, né, então talvez a gente tenha que pensar quais são as formas de fomento que o prêmio está proporcionando, né, como é que ele também está proporcionando a estruturação de trajetórias, de carreiras dentro do campo da fotografia. Né? Enfim, é uma oportunidade que a gente tem de dialogar esse ano. Mas o edital desse ano, ele repete o rito da década passada, né, que vem se mantendo desde a década passada.
só que com algumas alterações, né, que parecem sutis, mas são muito importantes. Desde 2015 vinha se praticando a premiação de 3 ensaios, né, fotográficos e 12 selecionados para participar da exposição junto com esses premiados, né. A premiação segue o valor de R$ 30.000 desde então, que também é um valor praticado, por exemplo, pelo Prêmio Marc Ferrez, né. E que a gente também tem como parâmetro, como ponte de diálogo, né? A gente tem um diálogo também com a Funarte, então isso também é definido a partir dessas avaliações, né? De outras experiências bem-sucedidas. Então, a gente tinha 3 prêmios, nesse ano passaram a ser 4, que a gente está chamando de destaque, mas é muito mais por uma questão de linguagem dos editais, de linguagem jurídica também, né, para viabilizar o prêmio da forma como ele está sendo praticado desde então. Então a gente precisou manter, aliás, modificar, né, esse nome de premiação, né, de ensaio premiado para ensaio de destaque. Mas continua valendo a mesma lógica, né? É um ensaio que vai receber um apoio financeiro de R$ 30.000, os 4, né, que são apontados como destaque, e os demais, os outros 12 selecionados para participar da exposição, vão receber um auxílio custeio, né, um subsídio, auxílio custeio, que a gente fez uma correção, né, uma correção do valor que estava defasado. Então, ele foi de 2 para R$ 3.000. Ainda não é o ideal, a gente entende que os custos de produção aumentaram significativamente, mas a gente está sempre procurando melhorar isso, né? Estamos abertos também a sugestões para o futuro do prêmio. E completando, né, mantendo essa mesma lógica, essa tradição que vem desde 2013 e 2014, ocorre uma seleção, né, ensaios indicados para destaque, ensaios selecionados. Esses 16 ensaios, 4 mais 12, vão participar da exposição coletiva que vai ocorrer em novembro, aqui em Salvador. E também vão ser publicados num catálogo, né? A gente também tem essa tradição de publicação no catálogo, que se constitui como uma ferramenta importante de portfólio, né, de circulação, é um catálogo bilíngue, né, produzido com muito empenho, né, então esse é o pacote, né, esse é o todo o contexto, né, de produção desse prêmio, de execução desse projeto. Fui Ah, claro? Tem alguma dúvida? eu achei super Dúvida eu sei claro. que tem muitas, mas em relação a essa parte. Não, obrigada. Acho que foi sim. Também não tem nenhum comentário aqui de dúvida nesse iniciozinho. Então, o que eu queria aproveitar também, que acho que ainda está dentro dessa visão geral do prêmio, que tem Uhum. 3 categorias, né, dentro do prêmio. Sim. E aí, o que eu acho que podia ser legal a gente falar um pouquinho também é assim, porque acho que para quem lê o edital, até que tá tão claras quais são as especificidades de cada uma delas. Mas, Uhum. olhando, por exemplo, as pessoas que foram premiadas no ano passado, eu Uhum. fiquei me questionando algumas coisas assim, é, quais devem ser as principais questões norteadoras na hora de alguém escolher qual categoria vai mandar, né? Porque às vezes tem trabalhos que se encaixam na categoria ancestralidade e representações, por exemplo, mas que também usam uma linguagem que é da fotografia expandida. E aí, de repente, por que ele vai para ancestralidade e representações e não para livre temática e técnica? Ou se meio que Uhum. tanto faz, né? Acho que só para pontuar, né, isso, as 3 categorias, o Uriel vai falar isso muito melhor do que eu, mas Uhum. enfim, ancestralidade e representações, questões históricas
e livre temática e técnica. Então, assim, acho que, se, sei lá, você puder falar um pouquinho, sabe, o que que norteia na hora de escolher para qual categoria, né, a pessoa vai mandar o ensaio. Então, as categorias elas foram criadas em 2015, se não me engano. Elas foram inseridas no edital em 2015 a partir de uma requisição dos artistas, uma requisição do campo. Essas mesmas categorias que vocês estão vendo aí no edital, essas mesmas 3 categorias, né? Então, ao longo do tempo, elas passaram por algumas reformulações muito sutis, né? Mas continuou obedecendo a essa estrutura. No momento da inscrição, não sendo bastante objetivo, assim, não existe, não depõe contra o ensaio na sua avaliação por parte da comissão de seleção o fato de se ter escolhido uma categoria ou outra, né? E, inclusive, a própria comissão de seleção, de acordo com o edital, tem liberdade para poder modificar a categoria no qual esse prêmio foi inscrito. Por exemplo, uma pessoa inscreveu em ancestralidades e representações, mas a comissão entende que esse ensaio poderia se localizar melhor em livre técnica e temática e ela será premiada segundo essa categoria, né? Podendo ser premiada segundo essa categoria. Então, eu entendo a preocupação, mas eu aconselho para todo mundo que está aplicando, né, a sua inscrição, de avaliar qual é a categoria que se sobressai dentro do seu ensaio, né, onde ele se encaixaria melhor, mas não imaginem que isso vai depor contra o próprio avaliação, contra a seleção do seu trabalho, né, caso ele venha a ser premiado ou selecionado para a exposição. Então, a categoria ancestralidades e representações, né, ela foi criada como uma requisição do campo e eu acho que vocês devem imaginar por quê também, e ainda mais se tratando de um prêmio que presta homenagem ao Pierre Verger, né, é um prêmio situado na Bahia, então é um tema muito caro para a gente. E nessa categoria são apreciados ensaios que abordam a fotografia enquanto possibilidade de registro e interpretação de aspectos relacionais, comunitários, familiares, sociais, culturais, entre outros, né? Então, a gente tem trabalhos que se voltam a autobiografias, a relações familiares, né? Que também são históricas, mas aí existe uma enfatização muito maior nesses laços, né? E nesses contextos. Já a categoria questões históricas se debruça sobre questões de ordem temporal, digamos assim, né? Mais voltadas ao tempo passado ou elucubrações futuras, né? Elucubrações sobre o presente, elucubrações sobre emergências ou urgências, né? Por exemplo, sobre questões climáticas, como chega a ser citado. Enfim. E a terceira de livre técnica e temática, ou livre temática e técnica, acho que um termo que Silvia usa e que pode ajudar bastante nessa ideia de fotografia expandida, né, que abarca muitas possibilidades de experimentação nos modos de se produzir fotografia, né, de se exibir fotografia, né, de se perceber a fotografia, de se experienciar esteticamente a fotografia. Então, seria mais essa ênfase, né? No suporte, né? Nas experimentações do suporte fotográfico. Então, não sei se eu estou conseguindo fazer uma tradução mais clara dessas categorias, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Em 2021, o edital ele tinha essas mesmas categorias e questões históricas tinha uma citação à pandemia, por exemplo. E isso perdurou até 2023, quando, de fato, havia um volume significativo de trabalhos que faziam menção a essas questões, né? Então, acho que por aí a gente consegue avaliar melhor, né? Mas não quer dizer que os trabalhos são estanques, né? Eles atravessam, podem atravessar as 3 categorias.
mas pode existir uma ênfase maior em uma dessas três, né? O trabalho pode enfatizar mais um desses três aspectos, né? Legal, obrigada. Não, acho que foi bem esclarecedor. E sei lá, pensando do ponto de vista, né, de quem está se inscrevendo, eu acho que essa noção de que isso é um norte e não uma restrição, né? Porque é isso, Isso, o júri pode realocar, eu acho que isso também dá uma tranquilidade, né? Porque é isso, às vezes o artista tem uma visão do próprio trabalho que quando chega no olhar, né, do júri, enfim, do outro, que está sim, alinhado com o prêmio de uma outra maneira, também muda a própria visão, assim. Então, acho que ter essa isso. tranquilidade já é muito legal. É. O trabalho da comissão de seleção é muito autônomo, a FUNSEB não interfere nesse trabalho, mas a gente dá diretrizes, né? A gente dá orientações, né? Que são importantes, e uma delas é que, de fato, as categorias elas não são eliminatórias, né? Elas não são restritivas, elas são um norte, né? Justamente, você traduziu muito bem. Que bom, que bom. E ó, surgiu aqui, a Luísa colocou, e tinha as pessoas que mandaram no formulário também, perguntando que tipo de estratégia criativa e de linguagem cabe dentro dessa ideia de fotografia expandida, né? Então, se apropriação de imagens pode, se colagem pode, se coisas 3D. E aí eu queria acrescentar um outro elemento nisso também, que é, por exemplo, ensaios que são compostos além de fotografia, mas fotografia e vídeo, ou fotografia e texto, fotografia e desenho. Até onde chegam esses limites, né? Ou até a IA, que já surgiu no Instagram da própria FUNSEB, Uhum. que a gente estava falando no começo, enfim, até onde vão esses limites, ou assim, o pessoal inscreve, confia e vamos ver o que acontece. O que você falaria nesse sentido? A gente é muito aberto e receptivo a essas propostas, né? Tanto que eu acho que a categoria de livre temática e técnica, a sua descrição foi levemente alterada para poder conseguir abarcar essas produções, ser o mais amplo possível, né? Então, eu acho que o atravessamento entre linguagens é completamente possível, é bem-vindo no prêmio, né? Inclusive, a gente tem exemplos de trabalhos que já foram premiados com essa concepção, né? Se não me falha a memória, um dos prêmios recentes a gente teve o trabalho do Eriel Araújo, que é professor da Escola de Belas Artes da UFBA, né? No qual ele fez uma revelação sobre cerâmica, uma revelação fotográfica sobre cerâmica, e as obras eram expostas em suportes, né, em vigas que tinham como fundação um bloco, né, eu estou tentando fazer uma descrição precisa, um bloco de cimento, né. Então, é completamente não usual, né, o uso desse suporte, né, não esperado numa exposição de um prêmio de fotografia, né. Então, é muito bem-vindo e até possível de ser premiado, né? O Washington da Selva também, que é um artista de Minas Gerais, ele também teve um trabalho premiado no PRVG, né, no qual ele fez revelações fotográficas em impressões de máquinas de cartão, de crédito. Então, eu acho que o prêmio ele é bastante aberto às experimentações de suporte, né? Mas desde que haja, desde que haja uma vinculação com a fotografia, né? Desde que seja bem justificada, né? Não é só a presença, é de que a fotografia constitui essa linguagem, né? Então, eu acho que uma dica que eu dou para quem se inscreve, né, levando em consideração essas produções é deixar tudo muito claro e objetivo, né? Na descrição da obra, né? Acho que é pertinente inserir mais informações sobre o processo ou informações sobre o próprio ensaio. Coloca na pasta, a gente deixa isso muito claro, né? No edital, de que você insere
o ensaio inscrito, mas também pode colocar documentos adicionais que se julgue pertinente, né? Então, acho que é... E aí a comissão ela tem autonomia, discricionariedade para poder julgar se o trabalho ele constitui ou não um desvio de objeto, né? Se de fato ele ainda, né, está experimentando a relação com a imagem fotográfica, mas não é necessariamente aquilo, né? Eu acho que é um momento interessante que a gente tem no prêmio para poder discutir isso. E acho que é isso. Não, maravilha. E aí, por exemplo, então, nesse sentido, um fotofilme ou várias fotografias e, de repente, um ou dois vídeos também pode mandar, e aí, se fizer sentido, isso vai ser considerado. Ou, por exemplo, tem um áudio que acompanharia essas imagens fotográficas, as imagens estariam na parede, mas Pode, essas coisas podem estar no radar de quem está enviando. podem estar no radar de quem está enviando. Legal, legal. E Mas a aí, linguagem, eu quero frisar, a linguagem fotográfica ela tem que ser base, né, da constituição desse trabalho. sim, sim. Eu acho até interessante porque acho que foi da Renata Voss, se não me engano, que foi premiada agora no último ano, que ela pega, inclusive, assim, tem tanto apropriação de imagem quanto imagem do Google, né? Aparentemente, teve alguma coisa Isso. com criação de mas que está super inserida no contexto. E aí eu acho que isso, para mim, traz uma ligação muito forte com o que você trouxe da justificativa, de explicar. E aí, se você pudesse falar um pouquinho mais, assim, porque para mim, lendo o edital, o que ficou claro que seria importante na justificativa seria tanto Uhum, apontar por que esse tema é relevante uhum, socialmente, historicamente, enfim, né, porque uhum. é relevante de ser apresentado, discutido, e quais são as razões internas do próprio trabalho, né? Quais foram as estratégias Isso. escolhidas e por que elas foram escolhidas. E aí as coisas podem fazer sentido ou não, né? Fiz uma Uhum. leitura certa da justificativa. Você tem alguma outra dica de como tem que ser esse texto de justificativa para que a coisa fique consistente? A gente aponta isso no próprio campo do formulário, né? É uma justificativa tanto em relação a essa relevância social, cultural, ou outra que a proponente ou proponente acha interessante, mas também no que isso mas também em relação à própria linguagem fotográfica, né? No que o trabalho como ele se justifica enquanto linguagem, né? Enfim, eu acho que você fez uma tradução muito boa disso também. Ai, que bom, obrigada, fico feliz. E aí teve algumas perguntas também que falavam um Uhum. pouquinho sobre critérios de seleção. Eu sei que isso também está super bem explicadinho ali no Sim. edital, mas acho que se você pudesse dar um panorama breve geral, assim, acho que ajuda também nesse norte, né? E aí depois o que eu imaginei, a partir disso, a gente tem as questões que são mais específicas mesmo, essas acho que são as mais amplas. Certo. Bem, os critérios eles foram estabelecidos, eles foram um pouquinho modificados em relação à última edição, né? Mas eles são norteadores para a comissão de seleção, né? Existem os critérios e o que a gente chama de conceituação seria uma espécie de aferição desses conceitos nos próprios trabalhos, digamos assim, né? Ou seja, atendimento ao objeto do edital, consistência conceitual e técnica do ensaio proposto. Atendimento ao objeto do edital é você apresentar o ensaio fotográfico, né? E aí, a partir disso, o membro da comissão de seleção vai observar, né, a concepção artística do ensaio e sua descrição técnica. Então, esse tópico, né, da inscrição, ele é de suma importância para a conceituação desse critério, né? A temática escolhida, isso vai ser observado na justificativa do trabalho, que também está presente no formulário, a relevância do ensaio no campo artístico-cultural, em especial da fotografia, né? Então, nem tudo vai estar no formulário, verificado no formulário. Obviamente, a comissão de seleção vai também verificar isso em relação ao próprio trabalho, né? Direcionado ao próprio trabalho. Então, são pessoas que são selecionadas
que possuem notoriedade, né, e conhecimento dentro do campo, né? Então, elas vão verificar também isso a partir da própria imagem, da própria concepção do trabalho, na forma como isso também é coerente com esses campos de inscrição, né, da descrição, da justificativa, enfim. Então, eu estou dando assim um panorama geral e pegando esses exemplos, né? Não sei se ficou muito claro. E isso constitui um barema muito simples, que são pontos que, somados, vão dar 100 pontos, né? Ficando abaixo de 70, o ensaio é desclassificado, né? Uma coisa que eu vi em alguns lugares do edital, não me lembro agora se foi em critérios ou se foi em algum outro ponto, é que falava dessa questão de tentar garantir uma diversidade de trabalhos, tanto em termos de temas abordados, quanto em termos de estratégias escolhidas. E aí, vendo, né, os trabalhos ganhadores do ano passado, eu fiquei com essa sensação de que isso aconteceu bastante, assim. Isso existe de fato, ou fui eu que vendo os trabalhos e eu olhei e falei assim, ah, talvez tenha, enfim, existe essa preocupação de buscar que o conjunto final dos selecionados tragam uma diversidade de abordagens mesmo? Isso depende da composição da comissão de seleção, depende do olhar, né, que em conjunto, né, essa comissão compõe. Então, a gente teve um cuidado, aí é bom falar da própria composição da comissão de seleção. A gente teve um cuidado de, esse ano, testar, né, uma indicação por meio de instituições que fazem parte do próprio campo da fotografia, de modo a assegurar uma política que não necessariamente vai traduzir um olhar mais ousado ou não, não sei, mas de modo a garantir uma política de formação, de composição dessa comissão. Então, é muito utilizado o instrumento de consulta pública, acho que isso é um pouco delicado. O instrumento de consulta pública ele era recorrentemente utilizado no prêmio, mas nesse ano a gente decidiu fazer uma consulta direta a instituições reconhecidas no campo, pelo campo, entre as quais estão a Associação Fotoativa do Pará, o arquivo Zumbi, o Zumbi, Arquivo Afrofotográfico de Salvador, que nunca teve uma participação significativa, né, dentro da própria estrutura, né, do prêmio, e a própria Fundação PRVG. Né? Então, os outros dois que são 5 pessoas, né? Os outros dois as 2 indicações são uma do Poder Público, né, que é indicado pela Diretoria-Geral da FUNSEB, e outra reservada é uma indicação reservada a uma ou um vencedor de prêmio anterior do PRVG, né? Do prêmio PRVG. Então, essa é a composição, né? A gente buscou fazer essa interpelação mais incisiva, né, às instituições para que elas indicassem os seus nomes. E, bem, o olhar que se compõe, que se forma a partir da composição dessa comissão de seleção, a gente pressupõe uma diversidade, né? A gente gostaria que tivesse uma diversidade, tanto de entendimento da fotografia quanto de temáticas, né? E, enfim, de crítica, né? Então, eu acho que isso pode direcionar o olhar, né? Mas não é determinante. Né? A gente tem pessoas com formações muito diversas ali, mas talvez, não sei, pode ser que esse ano a gente tenha um resultado um pouco mais tradicional. A gente pode se surpreender. Não, legal, legal. Obrigada por trazer essa visão totalmente de dentro mesmo, assim, né? Que faz muito sentido. É esse grupo que vai estar imprimindo, né? Isso já foi publicado, inclusive os nomes já foram publicados no Diário Oficial do Estado da Bahia. Em breve a gente vai estar disponibilizando ele, mais tardar amanhã, no próprio site da FUNSEB, mas esses nomes já são públicos. Legal. Joia.
Você acha que dessas questões mais amplas, você acha que falta falar de alguma coisa? Porque senão eu já iria para questões mais específicas, assim, mais de detalhes da inscrição. Ou se alguém ainda também tiver alguma questão mais ampla, enfim. Eu fico à disposição para as questões mais amplas. Então, bom, vamos lá para essas que são mais É, específicas. tem alguma pergunta? Tem uma modificação também nesse ano que eu acho que eu não mencionei, acho que pode ser interessante, é que no debate da própria gestão, né, a gente entendeu que o prêmio, embora ele seja nacional, são utilizados recursos do próprio Estado da Bahia, né, são recursos inteiramente do Estado da Bahia. Então, a gente achou que era pertinente, essa também é uma requisição do campo aqui, da Bahia, né? Acrescentar uma reserva para fotógrafa baiano, ou baiana, né? Ou com residência comprovada de pelo menos 2 anos aqui. Então, essa é uma modificação importante do prêmio nesse ano. Eu achei isso muito legal, porque faz todo sentido, né? É isso que você está falando, faz todo sentido. Eu acho que eu vi uma pergunta específica aqui sobre a quantidade de prêmios, mas é uma pergunta, se você achar que isso é específico, a gente responde tudo junto. Eu Eu estava vi que pensando para alguém para outro momento, tá? Não, mas Segundo podemos falar momento. agora já, eu acho que funciona, que se é só um premiado por categoria ou não obrigatoriamente, acho que tem que... Foi essa que eu É, vi, que eu achei que era importante falar, aproveitando que a gente sim. já estava falando das categorias, né? Sim, é, é um premiado por categoria, mas como são 4 prêmios para 3 categorias, uma delas provavelmente vai ter 2 prêmios, né? Vai ter 2 prêmios. E aí depois, nos outros 12, também é sempre a mesma quantidade por categoria, então vão ser 4 por categoria, ou isso pode variar? Isso pode variar. A premiação é que define uma quantidade equânime entre as categorias, mas os ensaios selecionados pode ser que tenha uma variação maior. Legal, legal. Aí, algumas outras perguntas que eu estou chamando de específicas, né? Talvez nem sejam tanto, mas enfim. A série que vai ser enviada, ela precisa ser um trabalho que já está encerrado, ou ela pode ser um trabalho que talvez daqui 6 meses tenha novas imagens que não vão estar, obviamente, apresentadas no que foi submetido ao prêmio, mas é uma série que continua para frente. Como é que fica isso? A série ela precisa estar pronta no momento da inscrição, porque a gente tem um entendimento de que a comissão ela vai avaliar aquele trabalho, né? Então, e é justamente ele que vai para a exposição coletiva. Então, a gente entende que é importante que esse trabalho ele já esteja pronto, né? Porque senão pode gerar alguma alteração de entendimento, assim, por exemplo, aparece um trabalho na exposição que foi diferente daquele que foi selecionado, né? Então, a gente recomenda, na verdade, não é uma recomendação, é uma orientação, né? De que esse trabalho ele esteja pronto no momento da inscrição. Que Não, não acho que seja um trabalho por fazer até o momento que foi enviado para a exposição, entendeu? entendi. Não, eu acho que eu me expressei mal, na verdade, mas achei Uhum, maravilhoso você trazer isso, porque acho que é importante uhum. essa clareza. Mas o que eu estava pensando é porque, por exemplo, tem projetos que às vezes são super de longo prazo, e que é isso, depois de 6 anos, por exemplo, eles já têm um corpo que pode ser enviado, apresentado e dado como encerrado, mas de repente o artista pretende continuar por mais 6, aquele mesmo projeto. Isso tudo bem. Isso tudo bem, isso tudo Tá. bem. É um recorte do desenvolvimento desse projeto, né? Dessa pesquisa, dessa investigação, como a gente queira chamar, né? Mas o que nos importa é a inscrição de uma seleção, né, que tem uma limitação, né, de número, né, de fotografias inscritas, né, O entre E aí Uriel, vai 10 e 20. Então,
Eu só queria fazer uma pequena observação, acho que não tem a ver, mas tem a ver, porque ele não é um prêmio aquisitivo, né? O prêmio PRG-VG não é aquisitivo, né? Então, assim, eu falo assim, porque ele premia falando a grosso modo, ele premia o trabalho ali naquele momento do trabalho, né? Depois, o trabalho continua por propriedade do artista. É isso ele é aquisitivo? É só porque eu realmente, assim, na minha cabeça, eu não lembro se ele é aquisitivo. Ele é de 2 unidades dos trabalhos que forem premiados. Os Ah, sim. selecionados, os 12 selecionados, não têm obrigatoriedade de ceder. Não seria ceder necessariamente o termo, né? Mas não tem 2 trabalhos, 2 unidades de trabalho que são adquiridos, né? Pelo Estado, Ah, que são sim. incorporados ao acervo do Estado da Bahia. Mas quem receber a indicação de destaque, né, que receberá também um valor de R$ 30.000, é, tem 2 obras, né, tem a obrigação, né, prevista no edital, né, de indicar 2 de suas obras, né, para incorporação à coleção do prêmio que é mantida pela FUNSEB Secult, né? Entendi, entendi. Então, é um prêmio que prevê essa obrigação, né? Agora sim, é definido em comum acordo, né? São 2 unidades, né? Desse trabalho. Não é um ensaio inteiro, né? Mas é como uma forma é uma tradição que o prêmio tem, né? De aquisição desses trabalhos para a constituição dessa coleção, né? Mas aí Para futuras circulações, né? Para incorporação aos acervos dos museus do sistema IPAC, né? Do governo a do Estado da fotografia tem essa Bahia. flexibilidade, acho que é um pouco mais tranquilo, mas eu pensei mais no sentido, assim, fazendo um gancho com a pergunta que a Silvia colocou, Uhum. no sentido que, assim, que o prêmio, ele não interfere no pós-premiação, né? Tipo assim, eu como artista, por exemplo, eu quero dar continuidade àquele trabalho, o prêmio não interfere nesse processo, né? Assim, Não há vedação. Você pode reproduzir o trabalho, refazer o trabalho, você pode inscrever em outras mostras. Não existe nenhum tipo de vedação nesse sentido. o que eu estava pensando é só nesse sentido, de que A gente não adquire os direitos sobre o trabalho, exatamente, isso, é nesse sentido Não, que eu a estava gente pensando. adquire os direitos sobre 2 unidades desse trabalho que serão doadas, né? Então, sobre aqueles objetos, né, que serão doados, sobre aquelas 2 unidades da fotografia que serão doados, que serão enviados para a exposição, né? Elas serão incorporadas ao acervo em comum acordo com o artista. Ele ou ela indica quais são essas 2 unidades que ficarão com a FUNSEB, que ficarão com o governo do estado, né? Era só esse ganchinho que eu queria aproveitar mesmo. Ah. E os trabalhos precisam ser inéditos, ou eles podem ser parcialmente inéditos, ou eles podem ter. Teve uma pergunta, que teve imagens que já saíram no jornal, por exemplo, ou pessoas que já inscreveram um outro edital, mas depois o trabalho ganhou novas imagens. Precisa ser inédito ou não? Não precisa ser inédito, não tem essa obrigatoriedade. A única vedação é, se você participou e ganhou, né, o prêmio nas 2 últimas edições, você não pode se inscrever nesse. Não pode inscrever esse ensaio nesse, né? Mas é uma vedação sobre o proponente também. A mesma pessoa não será premiada, né? Então, não poderá se inscrever e ser premiada. Enfim, tem essa vedação no edital, ela está bem descrita lá. Mas, no mais, eu recebi já muitas perguntas, né, sobre... Tanto que isso constitui o nosso FAQ, né, que já está disponível. E também a gente vai ter um plantão tirar dúvidas na segunda-feira. Todo mundo fica aqui convidado para participar desse plantão. Se todas as dúvidas não forem sanadas agora, né, e que tiverem mais dúvidas, mais específicas, a gente vai ter esse plantão tirar dúvidas na segunda-feira, né, que vai ser realizado pela própria FUNSEB. Mas a gente
eu recebo muitas dúvidas sobre, mas eu posso inscrever o trabalho que eu fiz em 2010, 2012, ele já esteve numa exposição? Sim, pode, não existe nenhuma vedação nesse sentido. Pode ser inscrito, sim. Não existe uma datação mínima. Trabalho feito há pelo menos 5 anos ou há 10 anos, a gente acolhe esses trabalhos que têm mais tempo também, que não tem mais ineditismo, né? Legal. E aí, uma outra questão, que eu vou agrupar algumas aqui, que foram assim, Uhum. são perguntas assim, quem pode participar, né? Só profissionais ou amadores também? Pode ser fotografia analógica, pode ser fotografia feita com celular, pode ser fotografias feitas com equipamentos diferentes e que vão ter caras diferentes. Como é que é isso? Um dos grandes méritos desse prêmio é essa possibilidade de pessoas que trabalham com diferentes equipamentos, né, e que têm diferentes trajetórias, né, de participarem juntas. Então, quem utiliza câmera analógica, celular, fica à vontade para poder se inscrever. A gente não prioriza fotógrafos profissionais. A gente não entende que a fotografia só é possível a partir de um determinado cenário, né, de equipamentos, enfim, que inclusive são caros, né, e limitam essas participações, né. Eu acho que o objetivo é democratizar o fazer fotografia também, né. Então, tá todo mundo convidado para se inscrever. Legal, legal. Bonito isso que você colocou, de democratizar esse fazer também, né? Acho bacana. E aí, uma outra dúvida ainda que também está um pouco nesse universo, eu vi que também está na FAQ de vocês, mas Uhum. acho que talvez valha a gente trazer aqui. Tem um campo no formulário que é o de descrição técnica, onde vocês pedem os Uhum. tamanhos, os suportes e tudo mais. E aí eu cheguei a ver que vocês colocaram na FAQ, que não necessariamente isso tem que estar já pré-definido, que isso pode ser começado depois. Você consegue explicar um pouquinho melhor, assim, o quanto é bom colocar, o quanto não precisa, se a pessoa não souber, é melhor não pôr nada, ou de repente a pessoa põe o que seria o ideal para ela? O que é melhor fazer nesse caso? Veja, a comissão de seleção, ela premia, ela seleciona, ela avalia um ensaio fotográfico. Não é um projeto expositivo, né? Mas algumas inscrições, algumas pessoas se antecipam, né? E decidem colocar alguns dados técnicos, né, físicos, né, da obra, mostram ela em exibição, já participou de uma exposição antes, então essa é a forma como é exibida, deve ser impresso dessa forma. A antecipação dessas informações para a equipe de produção da exposição é ótima, né? Então, por isso que a gente meio que pontuou, pincelou isso, mas como uma possibilidade, como uma abertura, como um norte, como você mesma falou, e não como uma restrição, né? Que só devem ser inscritos ensaios se tiverem essas projeções aqui. Às vezes as pessoas elas inscrevem os seus ensaios, depois elas vão definir de fato como é que eles vão ser impressos e enviados para a exposição, né? O seu formato, né, para a exposição. Então, se houver uma antecipação dessas informações, é bom, mas não vai depor contra nem a favor do trabalho. Isso é uma forma de antecipar os trabalhos de produção da exposição, né? Mas certamente isso vai ser solicitado depois, caso o ensaio seja premiado ou selecionado, né? A gente vai entrar em contato com a proponente, com o proponente, para que ele envie mais dados, né? A partir Agora, do resultado preliminar, né? Agora, por exemplo, se o suporte de impressão for muito diferente, como esse que você citou, né, que foi impresso na cerâmica, ou se a coisa é impressa em tecido, esse tecido tem que estar pendurado de um jeito X, isso é importante já estar falado no formulário, de qualquer forma, e até se Isso é possível, importante, imagem, porque tá. porque é importantíssimo, porque isso já interfere na leitura do trabalho, né?
Uhum. Então, isso é importante de estar previsto. Para a Legal. comissão de seleção, principalmente, né? Olha, o que vocês estão vendo aqui não é necessariamente a experiência que você tem com essa fotografia, né? Porque a premiação ela é a priori, né? Ela não é na exposição, como ocorre nos salões, né? Uhum. Então, até porque uma forma de viabilizar, né, que o prêmio seja de fato nacional, né? E a gente precisa de uma participação de uma comissão que seja nacional. E com tantas inscrições, tem uma questão mecânica, estrutural, né? Não é possível avaliar isso antes da exposição, né? Então, Sim. avalia-se o ensaio fotográfico, caso precise de mais especificações técnicas para poder entender como é a experiência fotográfica, né? Isso tem que estar descrito na inscrição com a linguagem mais objetiva possível. Legal. E dípticos ou trípticos são contados como uma única imagem e já precisam ser mandados na diagramação em que eles querem, em que o artista gostaria que eles fossem lidos ou não? Ou eles são mandados como É, fotos separadas, por exemplo? oriento que seja enviado com as fotos, se é um díptico, que seja enviado junto, né? Que seja enviado na sua concepção de díptico, né? E aí conta como Porque uma imagem isso só. conta como uma imagem. Legal. Joia. Essa era mais uma das perguntas que estavam por aqui. Díptico ou tríptico ou políptico. Maravilha, justíssimo. É, uma pessoa tinha perguntado também sobre a qualidade de envio das fotos. Eu acredito que essa seja uma dúvida em relação, talvez até a peso, enfim. Tem tamanho, tem limite de tamanho de arquivo? Não tem? Não tem, a gente não definiu um limite, né? A gente não queria criar uma camisa de força, mas há uma recomendação que está presente no nosso FAQ, né? Como existe a orientação de que seja enviado em um único PDF o ensaio, né? É bom que não se pese tanto o arquivo para que a comissão de seleção ela tenha condições de acessar o trabalho, né? E essas pessoas podem estar numa condição muito adversa, por exemplo. Pode ter alguém que esteja no exterior no momento de realizar e a internet não esteja tão boa, né? Enfim, é importante prezar por essa objetividade também mecânica, né? Eu acho que. E aí a gente recomenda o tamanho de até 10 megas, né? Em uma boa resolução, se você achar que não é suficiente, de 15 megas, pode ser? Pode. Funciona até aí, né? Ah, mas eu vou enviar um arquivo de 1 tera. Nossa, aí isso pode acabar dificultando o trabalho da comissão, né? Talvez 1 tera você envie para poder a gente, talvez pensando em produção local, não sei, como a gente vai resolver o problema da exposição, né? Os desafios da exposição, de produção, né? Mas, assim, no momento da inscrição, prezem por enviar arquivos que estejam em boa resolução, né? Que possibilite uma boa leitura da comissão de seleção, mas que também não seja um arquivo tão pesado, né? E aí a gente coloca uma métrica de 10 mega porque a gente toma como parâmetro as inscrições dos prêmios anteriores, né? Mas, enfim, não é uma camisa de força, né? Não, eu É acho que uma existem média. hoje, né, vários serviços gratuitos na internet que você consegue compactar o PDF sem perder qualidade para Isso. visualização em tela e tal, que eu acho que isso ajuda muito também, né? É, Compactar JPEG às vezes é um problema, mas o PDF, é. às vezes esses programas estão dando conta tranquilo. E tem uma questão que a comissão vai se debruçar, às vezes, já se debruçou por 500 inscrições. É uma comissão de 5 pessoas para 500 inscrições em 15 dias, né? 15 a 20 dias. É um trabalho que é muito exíguo, mas também é muito minucioso, né? Então, é importante
que seja dinâmico também esse processo para quem recebe essas inscrições, né? Não, com certeza. O Whindersson mandou aqui o I Love PDF. É sempre ele, é muito isso. Olha, surgiu uma outra dúvida que tinha a ver ainda com as questões que a gente estava falando, né, do que pode ser Uhum. não, tem uma limitação para uso de fotografia de arquivo. Algum tipo de restrição sobre inscrever ou não fotografia de arquivo? Alguma limitação? Se pode, se não pode, se tem limite de quantidade, qual acesso que você precisa ter, né? Enfim, porque tem essa, acho que passa talvez por essas questões de autorização de uso ou não, enfim. O edital ele tem uma questão sobre autorização de uso, né? A gente compreende que ao se inscrever no edital, a pessoa inscrita ela detém os direitos sobre essas imagens e são direitos de autoria, né? Assim, se declara autor das imagens ou autora da imagem, né? Quando se inscreve. Né? O candidato ou candidata se declara autor ou autora da imagem quando se inscreve. Então, não aconselho inscrever imagens de arquivo de terceiros, que vocês não têm autorização de uso, né, que não fere nenhum tipo de direito, né, sobre aquelas imagens. É sobre isso. Massa. Aí, em relação a informações adicionais e currículo. O currículo ele Uhum. deve ser enviado em tópico ou em texto corrido ou tanto faz? Tanto faz, contanto que seja objetivo, né, na construção desse currículo. Não pode ser um currículo quilométrico. Eu imagino que tem pessoas que se orgulham muito de suas trajetórias e faz todo sentido, mas para que o trabalho da comissão de seleção seja fluido, né, é importante que se priorize uma linguagem objetiva, né, e que esse currículo ele seja resumido, né? No campo do formulário a gente demarca isso, é um currículo resumido, né? É para a gente entender, para a comissão entender qual é a sua atuação, os seus interesses de pesquisa, né? É, enfim, entender também que contexto é esse, de onde, que contexto de formação é esse também. Acho que é interessante isso, não só para a comissão, acho que para a própria organização do prêmio, né, para a gente conseguir dimensionar nossas políticas, também entender quem são essas pessoas, de onde elas estão se inscrevendo, né, quais são suas trajetórias, né, qual a sua relação com a fotografia, né, se é recente ou não, isso é interessante a gente ter esses dados. Agora, fiquem à vontade, assim, se em tópicos organiza melhor, ótimo, se for texto corrido também, desde que ambos priorizem uma linguagem objetiva. Né? E se forem tópicos, é legal que a pessoa, antes desses tópicos, por exemplo, fale um pouquinho sobre qual é a pesquisa dela, então traga um pouco de contexto nesse sentido, como se fosse um. Porque isso geralmente está na mini bio, né? Sei lá, tem todas essas Desde que ache variações, mas é legal ter um pertinente, textinho antes dos tópicos. pode ser interessante, pode ser interessante. É interessante, né? Demarcar o seu lugar de pesquisa, né? Quais são os interesses de pesquisa. Isso vai estar impresso no trabalho, mas pode ser interessante mencionar no currículo. Legal. E aí, uma pergunta bastante. Essa acho que é a mais específica de todas. É, qual é a diferença em termos, não de inscrição, mas em termos mais amplos, entre a pessoa se inscrever como pessoa física ou como pessoa jurídica? É em relação à emissão de nota fiscal versus RPA? Ou tem alguma outra diferença? É mais em relação aos procedimentos mesmo de inscrição, mas não tem nenhuma diferença, por exemplo, em relação ao recolhimento de impostos, porque em ambos os casos é isento. Né? Inclusive, também é isento quem recebe o valor de 30 mil e quem recebe o valor de 3 mil, né?
que em ambos os casos são regidos pela legislação do Marco Regulatório da Cultura de 2024, que não prevê recolhimento de impostos nesses dois casos, né? E também não prevê recolhimento na fonte, né? A FUNSEB não faz nenhum recolhimento na fonte em relação a esses pagamentos, né? Em relação a esses apoios. Mas o Então, é mais a diferença entre pessoa física e jurídica é mais em relação à documentação, aos procedimentos, né? Que são pressupostos, né? Nessas duas modalidades. Então, eu vou me inscrever como MEI, porque é importante a comprovação dessa atividade como MEI, né? Então, isso talvez seja alguma diferença, surta alguma diferença nessa escolha, mas em relação ao recolhimento de impostos, né? Não existe nesse edital. Entendi. Então, o artista não vai emitir nenhum RPA, nenhuma nota fiscal, é isso. É só tipo um recibo atestando que ele recebeu o valor. Exatamente, Entendi, exatamente. entendi. Joia. Olha, eu acho que a gente cobriu tudo que estava, todas as questões que estavam levantadas. Alguém tem algum outro ponto? O Wenderson também, Uriel, você achar que faltou falar de alguma coisa? Ah, com licença, assim, tendo espaço, né? Eu fiquei na dúvida, eu estava na lista de espera e aí o meu e-mail chegou um pouquinho atrasado, não sei se vocês já responderam, mas eu queria saber, assim, com relação à política de inclusão, em relação a pessoas negras com deficiência, LGBT, tem alguma preocupação nesse sentido, tanto na comissão julgadora, se tem esse aspecto da diversidade entre os avaliadores e em relação às pessoas proponentes. Sim, existe. Tanto que está previsto num dos tópicos do edital a política de composição dessa comissão de seleção. Se eu não me engano, é o item 5.2 do edital, que fala que para a escolha dos 4 representantes da sociedade civil, né, além de uma reconhecida atuação na área da fotografia e artes visuais, né, também vão ser considerados os critérios de diversidade territorial, étnico-racial, gênero, e também a FUNSEB ela tem um compromisso, né, na formulação dos seus editais de inclusão de pessoas PCD também, todas as nossas exposições ou editais que são geridos pela fundação, a gente tem essa prioridade, essa política, né? Então, as exposições, inclusive, contam com linguagem acessível, né, com linguagem simples, libras, audiodescrição, né, na verdade, braille e audiodescrição, né, principalmente. Então, a gente a gente observa isso nesse edital. Isso só não foi definido em termos de indicadores na própria seleção, né? Mas a composição da comissão foi pensada a partir disso, dessa política. Ô, gente, só para citar o Uriel, porque eu lembro de um caso que uma vez uma pessoa comentou comigo, e eu nunca mais me saiu da cabeça que a Secretaria de Cultura da Bahia era uma das poucas que aceitava inscrição via fita cassete. Isso, assim, há muito tempo atrás. Eles aceitavam, caso a pessoa não soubesse escrever o projeto dela, a pessoa Sim, podia gravar o projeto por áudio, em fita sim, cassete, e mandar o projeto para se concorrer. Então, assim, porque eu falo assim, que eu acho que é, são os indicadores, né? Assim, mesmo que às vezes o edital não consegue contemplar tudo, né?
Mas acho que assim, o fazer no dia a dia também é um indicador também, né, do compromisso com o... Sim, mas essa também é uma realidade, uma imposição legal, tanto em âmbito federal quanto estadual, né? Da gente ter inscrições mais acessíveis, envio de vídeos, né? Sim, sim. A gente pratica isso nos nossos editais. Nesse especificamente a gente não praticou, né? Mas a gente Uhum. está aprimorando esse instrumento, com certeza. Sim, sim. Legal. Uma última coisa que tinha passado aqui, dentro das informações complementares, Uhum. clipping, por exemplo, é uma coisa que pode fazer sentido enviar ou não acrescenta muita coisa? Seriam mais interessantes informações que ajudem a entender o trabalho do que a trajetória do artista? Como é que é isso? Clipping. Por exemplo, você tem um clipping que Sim, comprova sim, coisas que o artista sim. já fez, né? Isso, não é porque eu vi Lipping, aí eu estou completando, foi uma questão de áudio. Não, de fato, olha, não existe vedação sobre o envio de clipping, mas eu não acredito que isso vá acrescentar muito na inscrição, assim. A comissão de seleção talvez ela não observe esse tipo de documento, né, como relevante na construção da avaliação, a não ser que precise de uma aferição muito específica. Mas não há vedação, né? Deixo bem claro, mas ao mesmo tempo não acho que seja não acho que seja um fator que vá acrescentar ou depor muito a favor do seu ensaio fotográfico. Legal. Não, então acho legal O trazer isso. currículo resumido, ele já cumpriria esse papel de fazer é como se fosse ali uma localização, né, desse sujeito a fotógrafo, né, o fotógrafo, então... Legal. E aí a parte de informações adicionais é realmente para aumentar a compreensão que se pode ter do trabalho inscrito mesmo, né? É esse tipo de Isso, exato. adicional que vale a pena enviar. Exatamente, que ajude a compreender o trabalho, né, muito mais do que a biografia, né, ou a trajetória da pessoa inscrita. Massa. Alguém tem alguma outra questão? Porque agora eu realmente encerrei a listinha que estava aqui. Apenas uma inscrição por pessoa, certo? Surgiu aqui. É isso, né? Cada pessoa pode inscrever só um trabalho, né? Ah, sim. Cada pessoa inscreve um trabalho. Cada inscrição prioriza um trabalho. Bom, acho que Gente, é eu isso. acho que... Tá. Aham. Não, eu acho que a gente já teve bastante respostas. Acho que a Cláudia pergunta que precisa mandar portfólio. O portfólio não, é o ensaio que é enviado, né? O portfólio não. Realmente, assim, até Não, porque ela dúvida o que ela fala. Né? O portfólio não precisa ser enviado, então, né, Uriel? É só o não é ensaio. obrigatório, não é obrigatório. O ensaio vai ser o ensaio é que é o objeto da análise, né? Uhum, uhum. O ensaio e o currículo, né? O ensaio e o currículo. Porque, Isso, exatamente. porque a dinâmica do prêmio que acho que, assim, como é focado no ensaio, no trabalho, então acho que é bem coerente mesmo. Olha, veio uma pergunta que eu achei interessante aqui também. Se eu modifico uma imagem que não é minha, né? Minha imagem é apropriada, ela se torna minha após a modificação, no caso de colagens, por exemplo, sejam colagens físicas ou digitais, ou manipulação digital sobre essa imagem. O prêmio tem uma visão específica, porque eu acredito que seja uma questão até mais para direito, de direitos Isso. autorais do que do prêmio em si, mas o prêmio tem alguma postura ou seria bom a pessoa se certificar mais com um advogado? Como é que...
Eu acho que vale uma certificação disso, mas o edital no tópico 10.1 ele diz que, enfim, os 12 autores ou autoras dos ensaios selecionados e dos 4 destaques declaram nos termos do anexo 2, né, que há uma declaração anexada, né, a declaração de propriedade intelectual, né, que todos os elementos ou tipos de trabalhos que são utilizados ou incluídos na inscrição não violam qualquer direito de uso de imagem ou propriedade intelectual de terceiros. Então, eu acho que isso serve bastante para essa pergunta, né? Se eu modifico uma imagem que não é minha, ela se torna minha após a modificação, eu acho que a Luísa ela tem que se certificar se, a partir do momento que ela inscreve esses trabalhos, né, de que ela não está violando nenhum direito de terceiros, né? Então, essa apropriação ela passou por algum consentimento, essas imagens que são utilizadas são de domínio público, né? Eu acho que é bom avaliar isso. É bom avaliar isso, porque o trabalho pode até passar por todas as etapas, né? Mas a FUNSEB não vai se responsabilizar caso essa pessoa passe a ser sancionada por algum processo que seja movido por essas pessoas que se sintam lesadas pela utilização de suas imagens na obra, né? Então, é bom ficar de olho nesse detalhe, é importante avaliar isso. Olha. É, Pode falar, Então, eu vi uma resposta aqui, André, dizendo: trabalho com apropriações e tenho as sessões de direitos assinados por quem me concede as imagens. Isso já é muito positivo para que elas sejam utilizadas, né? Então, Uriel, hum, eu só queria falar como artista, porque o desejo, às vezes, é mais fale. forte do que a lei. E Aham, assim, mas assim, é porque se eu tiver, não precisa de concordar comigo, mas se eu tiver aham, muito errado, aí você me corrige. Eu penso assim, imagina. geralmente na apropriação, porque a apropriação é uma coisa assim, muito polêmica nas artes visuais. Então, assim, é, Sim. eu vou falar pelo lado assim, como quem defende entende o problema do outro lado, mas como também pensa que o artista também, às vezes, o artista esbarra em alguns limites. Eu penso que, pelo que eu penso que assim, o prêmio entende assim, o risco é seu. Porque assim, você assina ali que o risco é seu. Eu, como artista, Porque a eu gente corro não tem risco, como ter esse controle, né? A gente não tem sim. como ter esse controle de 400 Então, assim, inscrições e o que eu quero verificar, só dizer é o inclusive, seguinte, quais são. Sim. o que eu penso é só no seguinte, assim, a pessoa, ela não precisa de provar por A mais B que aquela imagem é dela. Mas caso Não. aconteça algum problema, o prêmio não vai lidar juridicamente com a resolução do problema. Exatamente. O prêmio não vai assumir isso, né? A pessoa se declara detentora do uso dessa imagem, né? Que tá Assim, porque, incorporada ao trabalho que está citada. Então, porque assim, eu fico pensando assim, porque acho que existe alguns limites que, assim, às vezes, determinadas apropriações realmente transformam a imagem num outro contexto, né? Então, assim, uhum, e acho que às vezes a gente esbarra na produção, na apropriação, a gente esbarra em alguns lugares que, assim, eu acho que, pelo menos, assim, pelo que eu vejo, a visão do prêmio é de não impedir isso de acontecer, mas, ao mesmo tempo, o artista entender que o risco é dele. E eu acho coerente, assim, sim. eu acho que é coerente, assim, no sentido de que eu, como artista, eu tenho o desejo de trazer aquele trabalho ao mundo, Uhum, assim, eu acabo me arriscando, eu falo assim, arriscando assim, no sentido de que, às vezes, realmente a pessoa tem uma coisa que é forte e ela não tem, às vezes, vamos dar um exemplo, a pessoa achou uma caixa de fotografias maravilhosa, e já aconteceu comigo, eu tenho uma caixa de fotografia maravilhosa. E aí você quer uhum. usar aquela imagem ali e fazer um uso dela.
Então, o que eu entendo pelo regulamento do prêmio é isso, que é no sentido seguinte, olha, fique bem claro de início que é o seguinte, a gente assume que você tem os direitos dessa... Eu não sei como é que chama em direito, mas é o seguinte, o prêmio pressupõe e a pessoa afirma que ela tem o direito, né, de uso daquelas imagens. Se, caso aconteça algum problema, Justo. aí ela que é responsável juridicamente por responder por aquilo, né? Eu Sim, falo assim, a princípio, sim. toscamente, É que a Andrea colocou uma coisa É, que é importante, né? sim. Se o prêmio for aquisitivo, tem problema para a instituição, sim, né? Então, por isso seria bom observar esse artifício legal da responsabilidade solidária. O nosso edital, ele, antes de ir para a publicação, ele passa por uma consulta da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia. Então, eles têm uma equipe que é direcionada, inclusive direcionada para direito cultural, né? Para avaliar as nossas proposições, né? Mas eu acho importante matizar esse debate. Acho que é uma provocação bem interessante que ela coloca aqui. Eu tenho um posicionamento muito particular em relação a isso tudo, mas eu gostaria de um momento assim, sabe, uma plenária para poder a gente colocar em questão, inclusive como pensando nas modificações que o prêmio precisa depois de 10 anos, né? Então, eu agradeço, Andréa, pela provocação. Acho realmente interessante colocar isso, né? Tem um problema geral dos acervos, né? Da construção de acervos, né? Da produção de acervos. O que que a gente faz com tanta memória, né? É, mas, enfim, acho que esse é um debate mais para frente. Mas obrigado, Andréa. Foi ótimo. aí a Luísa só colocou aqui, tem imagens que são cedidas para uso acadêmico, mas você não pode obter lucro. Mas não sei como funciona se você ganha prêmio em dinheiro. Dinheiro geralmente traz problema, né? Eu acho que a concessão ela já prevê, né, quais são os usos, né? Se você não pode obter lucro, certamente você não pode ganhar um prêmio ou apoio financeiro, né, baseado nessas imagens. Acho que acho que tudo tem. Acho que o advogado existe porque a lei não cobre tudo, né? Então, assim, acho que É, vale tudo uma tem. verificação sobre isso, sobre essas imagens. Ah, não foram concedidas para uso acadêmico, né? Então, não acredito que seja bom utilizar no prêmio sem antes fazer uma consulta, né? Sim, sim. Assim, eu acho que acho que a gente já cobriu bastante dúvidas assim. Eu, em primeiro lugar, agradeço, Uriel, pela disponibilidade. Agradeço, assim, Eu que foi muito agradeço. esclarecedor. Foi muito esclarecedor. É muito bom, assim, a gente humanizar esses processos, assim, porque eu lembro, assim, porque eu sou meio que um dinossauro, assim. Eu lembro que quando eu me inscrevia, a gente eu era da época do correio ainda, que a gente tinha que mandar eu estava conversando esse dia com um amigo meu, cara, a gente mandava portfólio por correio, e assim, tinha vezes que a gente tinha que decidir se a gente comia ou se mandava o trabalho. Eu O vou trazer trabalho. um dado histórico, porque eu pesquisei as bienais da Bahia, né, de 1966 e 68. Naquela época, as pessoas inscreviam os trabalhos enviando os trabalhos. Isso, Então, era isso. você recebia 200, 300 trabalhos de artes visuais, né? É, Nossa, e depois tinha toda uma logística para devolver o que não foi aceito, porque as bienais elas eram competitivas, né? Eram sim, sim. baseadas nos modelos de salão. Então, imagina, imagina esse contexto, né? Pois é,
E aí o que eu fico pensando muito assim que hoje a gente tem a oportunidade de ver, de aproximar esses dois lados, sabe assim, porque eu lembro assim porque eu acho que todo o processo é traumático, né? Esse processo de seleção, né? Assim, que é uma coisa que eu tento às vezes muito conversar com as pessoas, que é assim, cara, eu acho que participar de prêmio é importante, mas não define nada, né? Assim, ganhar um prêmio não define Não. nada. Ganhar um edital não define o futuro da minha carreira. Então, assim, eu acho que às vezes eu acho que às vezes eu hoje pelo menos assim eu tenho mais tranquilidade de olhar assim que às vezes só de conversar sobre o prêmio às vezes a gente tem vai mudando a perspectiva da gente sobre se aquilo é para a gente, se aquele é o momento que a gente está vivendo na carreira da gente, porque eu falo assim é uma coisa que eu converso muito com meus amigos assim que às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é um prêmio, do que um prêmio está premiando e assim, e as pessoas acham que é panelinha, é, é, é panelinha, esse prêmio só premia famoso. Então, assim, é o que às vezes eu fico assim, pensando assim, cara, eu acho que às vezes um prêmio, quando ele vem, ele é maravilhoso. Mas ele não define quem que eu sou como artista, ele não define quem que eu sou como ali dentro de todo esse processo, assim. Então, assim, porque eu falo assim, por mais que eu trabalhe com editais e que eu tente, às vezes, mostrar para as pessoas o caminho desse processo, ele também não é a única forma, né, da gente poder viver dessa paixão da gente, né? Eu acho que, assim, ele é um dos caminhos, mas, ao mesmo tempo, assim, é, ele não participar de um prêmio eu não deixo de ser artista por não participar, porque eu falo assim, eu acho que essa angústia que às vezes a falta de diálogo tem por causa de vários gaps institucionais, assim, as instituições têm uma dinâmica própria, né? A gente como artista, às vezes a gente acha que do outro lado não são pessoas, que a instituição é só aquele bloco de concreto que subiu ali do chão, sabe assim. E, às vezes, é angustiante para quem seleciona também, né? Assim, você vê que... Porque eu já conversei com pessoas que participam desses processos como parecerista, como Sim, júri, e é angustiante você selecionar, porque, às vezes, tipo assim, o conjunto da obra, total. o conjunto da seleção diz uma coisa, mas tem um trabalho ali maravilhoso que, por exemplo, não se Uhum, encaixa naquele momento ali do prêmio, né? Então, assim, exato. é que Eu a já André falou. participei de comissões, eu partilho do mesmo, assim, mas, e sendo professor dos cursos de artes visuais, eu sempre falava para os meus alunos, né, olha, você participa, é importante, talvez não seja dessa vez, mas é um ganho de experiência, isso não vai definir quem você é, a sua trajetória, a sua carreira, né, mas os editais bem ou mal, ainda são a ferramenta que a gente tem de mais democrática, né, digamos assim. Sim, sim. Na Bahia, isso se constitui de uma forma muito marcante, com o final do carlismo, né, com o final de uma política cultural não estruturada, né, mas que era direcionada às pessoas que estavam próximas a um determinado grupo político, né? Então, quando a gente tem uma mudança a partir de 2006, né, que a gente tem uma valorização maior dos editais, né, a expressão dessas políticas culturais a partir dos editais, né, muito embora os editais, justamente às vezes, por uma linguagem muito rebuscada, difícil, né, acaba criando uma política também, né, às vezes as inscrições, até prestação de contas e todos os outros procedimentos que têm a ver com a realização de um projeto cultural acabam criando um certo direcionamento, né? E é por isso que a conversa que a gente está tendo hoje aqui é muito importante.
Então, eu não quero que ninguém fique triste se não, se não passar nesse edital no PRVG, mas que vire um incentivo para poder continuar participando do prêmio, né? Sim, com certeza. O que eu acho muito legal, né, do que você colocou mais cedo e que tem a ver com isso, é que é isso, cada banca, a cada ano, vai configurar um olhar que é específico, né? Então, na verdade, vai depender dos outros projetos enviados e vai depender daquela banca específica. Então, é muito uma conjuntura, né? Eu sei que a gente, como artista, fica nesse lugarzinho de cada não, ele é doído, né? Por mais que a gente saiba Sim, que é importante, o trabalho está sendo visto, o Matheus colocou aqui no chat, né? Da importância de mandar trabalho, porque é mais gente vendo o trabalho. Eu também tenho, o mesmo depoimento que ele deu, de que ele tem conhecidos que foram chamados para assistência ou para outras exposições, por trabalhos que foram vistos em processos seletivos, né? Em processos de seleção e acabaram não sendo selecionados, mas reverberaram depois. Eu também tenho esses casos. Mas é isso, o nãozinho dói, mas ao mesmo tempo temos que ter essa clareza de que é uma grande questão de uma conjuntura muito específica, ajuda a gente isso. também quando a gente é selecionado, né? A saber que também é muito gostoso receber o prêmio, mas ele também é pontual. Ele também foi É, naquele contexto, né? é, exatamente. Exatamente. É uma confluência, né, de fatores, né? Sim. Que determinam aquela premiação, aquela composição, né, do prêmio. Então, isso não determina biografias, não determina carreiras, né? Muito embora seria muito interessante que todo mundo tivesse acesso ao fomento, né, para estruturar suas carreiras, para estruturar o seu trabalho, né? Mas o sistema ele ainda está organizado a partir desses instrumentos, né, que garantem, né, um mínimo de transparência, né, dos processos. Sim. Gente, a conversa tá boa demais e, assim, eu só tenho que agradecer e eu acho que isso é assunto para uma outra conversa. A gente ainda vai conversar sobre isso numa outra conversa. Pessoal, muito obrigado a todo mundo pela participação. Silvia, muito obrigada por intermediar essa conversa, foi maravilhoso. E agradeço, Uriel, agradeço o pessoal da FUNSEB por essa generosidade. Uriel, a conversa de segunda-feira vai ser que horário mesmo que vocês vão fazer? Deixa eu só me certificar aqui para não dar uma informação perdida. Gente, não deixa de seguir a FUNSEB, não deixa de conhecer as instituições. Eu sempre mando lá nas nossas newsletters, eu sempre mando os arroba do pessoal, porque eu acho que assim, é muito importante a gente conhecer as instituições. Os prêmios são importantes, mas também a gente conhecer as Sim. instituições e conhecer o que eles estão fazendo também, assim, é muito bom até para a gente entender esses caminhos também. Então, assim, não deixa de Ó, participar eu da vou conversa. perdão. Pode falar, Uriel, passa para a gente aí. Vou fazer um pacotão de informações, tá? A gente, o Tirar Dúvidas vai ser no dia 11, que é essa segunda-feira, às 19 horas, por meio da plataforma Teams, né? E esse link vai estar disponível na bio, né? Programado para o dia, na bio das redes da FUNSEB, mas também no site da FUNSEB, que é www.ba.gov.br/fundação, sem cedilha, sem tio, Fundacão, Fundação Cultural, e por lá vocês acessam esse link. Maravilhoso, Quero maravilhoso. deixar também aberto o espaço para dúvidas no nosso e-mail, né? Ele está funcionando a todo vapor, resolvendo todas as dúvidas que aparecem, que é prêmio.prvg@funseb.ba.gov.br. Maravilha. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Desejo uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Uriel, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Silvia, Obrigada obrigadíssimo. também. E, gente, aguardo vocês numa próxima. Logo a gente vai estar com a novidade aí, vai ter mais conversas também. E espero que vocês tenham se sentido esclarecidos. Anota o e-mail da FUNSEB,
entra no Instagram, entra lá no plantão de dúvida, assim, não deixa dúvida para última hora. E, no mais, estamos juntos. E qualquer coisa, pode entrar em contato com o pessoal da FUNSEB também, tá beleza? Espero que tenha sido esclarecedor para todo mundo, espero que tenha sido uma conversa produtiva para todo mundo. E boa sorte para vocês, pessoal. Espero que o premiado esteja aqui nessa noite aqui, um dos premiados esteja aqui nessa noite aqui, tá beleza? Gente, um abraço para todo mundo e uma boa noite, viu? Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Tchau, Tchau, gente. Um tchau. abraço, até mais. Valeu.